Oi, turminhas dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é a professora Jennifer e hoje eu estou aqui para explicar quais são as atividades do dia. Então vamos lá? Hoje é dia 15 de setembro de 2021, quinta-feira, ok? Hoje é quarta-feira. Errou, professora, quarta-feira. Tá bom? Então vamos lá. Domingo, segunda, terça, quarta. Hoje é, quarta-feira. Perdão pelo equívoco, é porque estamos querendo sextar já, né, gente? Mas hoje ainda é quarta. Então vamos lá. Eu trouxe as correções de ontem, lembrando que essa daqui ela é bastante pessoal, tá? Você vai criar uma lista do que você vê em torno da sua casa, onde você mora. Com as crianças que participaram ao vivo comigo ontem, eu fiz 2 respostas. A de azul foram das crianças que moram na cidade, que vêm ruas com movimento, com muita casa, postes, carros. E lá na nossa aula ao vivo tinha um aluno, um colega de vocês, que mora na zona rural. E aí ele me descreveu que ele via vaca, galinha, cavalo, pônei, estrada de chão, mangueiral, redemoinhos, tá bom? Então, cada um vai escrever o que vê. Correção do livro de matemática também está aí. E aí, no nosso Motivando de hoje, nós vamos falar sobre separação do lixo para reciclagem. Nós falamos muito sobre consumo e consumismo, produção do lixo. E nós vimos que quanto mais a gente consome, mais lixo a gente gera. E para preservar o nosso meio ambiente, preservar o nosso planeta, o ideal é que a gente faça a separação do lixo, né? A coleta seletiva. Infelizmente, não são todos os lugares que têm coleta seletiva. Vocês vão ver o que é coleta seletiva. Nas nossas casas, nós não temos esse costume. E quando a gente faz a coleta seletiva, é possível reciclar esse lixo. É possível reaproveitar esse lixo. Quando a gente joga tudo misturado, já não dá. Então, vocês vão assistir esse videozinho e depois que assistir, você continua aqui comigo. Momento da leitura. Vamos entender o que é a coleta seletiva, então? A coleta seletiva representa a maneira ecológica mais adequada para o descarte de lixo. Associada ao tema de educação ambiental e do desenvolvimento sustentável, a coleta seletiva evita a poluição do solo e das águas. A intenção é separar todos os resíduos utilizando-os na reciclagem. Usa-se lixeiras de cores diferentes na coleta seletiva, gente. Vocês já viram algum lugar que tem dessa lixeira? Assim, ó. Então, olha só. Onde você vê lixeira azul, a gente vai jogar só papel. Só papel que vai nessa lixeira. Então, jornal, revista, pedaços de papel no geral, a gente vai jogar nessa lixeira azul. Na lixeira vermelha, nós temos plástico, nós vamos jogar só plástico. Garrafas descartáveis, embalagens. Na lixeira verde, a gente joga só vidro. Na amarela, só produtos com metal, por exemplo, a garrafinha de refrigerante. Na marrom, apenas lixos orgânicos, ou seja, lixo orgânico é aquele que você... É resto de comida, casca de frutas, essas coisas. Comida, fruta, tá bom? E aqui é o lixo que não dá para reciclar. É um lixo que, por exemplo, você vai jogar fora um pedaço de tecido. Não dá para reciclar, né? Então, quando a gente separa o lixo, o papel dá para reciclar e fazer novo papel. O plástico dá para reciclar e fazer outros produtos. Por exemplo, a Coca-Cola tem a garrafa retornável, né? Que impede que a gente gaste tanta garrafa. E se eu jogar a garrafa fora de plástico no lugar adequado, dá para fazer outras garrafas. Perdão, gente. Eu pego aquela garrafa, jogo no lixo e aquele plástico, ele pode tornar outra garrafa para ser reutilizada.
O vidro também dá para reciclar, eles quebram tudo em pedacinhos e faz novamente o vidro. Ao invés de jogar no meio ambiente, o metal, a mesma coisa. Professor, e o lixo orgânico? Dá para ele virar, por exemplo, adubo. Ele vira adubo que ajuda as plantas a crescerem com a matéria orgânica. E já o não reciclável vai ter outra finalidade com ele, né? A reciclagem consiste no reaproveitamento de materiais para a fabricação de matéria-prima. Ou seja, os materiais como vidro, plástico e papel são reutilizados para gerar outros produtos, outros materiais. Em resumo, a coleta seletiva é a separação dos materiais e a reciclagem é a transformação da matéria-prima que pode ser reaproveitada. Então, quando eu separo o meu lixo, eu posso reaproveitar o meu lixo. O que você vai fazer agora? Você vai fazer o cabeçalho no seu caderno e vai desenhar a lixeirinha da coleta seletiva, todas as lixeirinhas para mim, tá bom? Não se esqueça de fazer o cabeçalho. Você vai pular uma linha e escrever coleta seletiva e vai desenhar as lixeirinhas, tá bom? E aí nós vamos para a atividade de geografia. Vocês estão acostumados com a professora bocejando assim, ligar a câmera, eu bocejo, gente, parece planejado, parece um karma, tá? Eu peço desculpas, essa semana eu estou um pouco mais cansada, não tenho conseguido dormir muito bem, tá? Minha barriga já está enorme, então eu tô me adaptando. O calor me prejudica, então eu tenho dormido muito tarde, acordado muito cedo. E eu fico assim, tá? Eu espero que vocês me compreendam e que isso não atrapalhe vocês de alguma forma, tá bom? Então vamos lá. Reciclagem e consumo consciente. A reciclagem consiste no reaproveitamento de materiais para a produção de um novo objeto. Então, como vocês viram, quando a gente separa lá o papel, dá para reciclar o papel e fazer novos papéis reciclados. Tem alguns cadernos, gente, que utiliza papel reciclado. Nós sabemos que o papel vem das árvores, da celulose, que é tirada da árvore. Derruba a árvore para fazer papel. Então, quando eu reaproveito um papel que eu não vou usar mais e eu produzo um novo papel com aquele papel usado, eu não preciso derrubar mais árvores. Tá vendo? Tanto que isso é bom para o meio ambiente. O plástico é do mesmo jeito. Se eu reúno todo o plástico aqui, ó, eu posso fazer outros materiais de plástico usando o plástico dessas garrafas. Ao invés de eu jogar isso aqui fora e ele demorar anos para se decompor no meio ambiente e prejudicar a natureza. O vidro é a mesma coisa, o material, a matéria orgânica, tá bom? Então, continuando. Esse processo tem se mostrado uma necessidade real para a preservação ambiental, uma vez que diminui a exploração dos recursos naturais. Outra coisa interessante é que o plástico ele é feito do petróleo. O petróleo é aquele líquido preto que é tirado lá do fundo da terra. Quando as pessoas vão retirar petróleo, acontece muita poluição ambiental. E o petróleo, quanto mais explorado ele é, mais ele vai acabar. Ele não é um recurso que a gente vai ter a vida toda. Se eu explorar muito petróleo, ele vai acabar. Então tá bom. Vamos lá. Dê exemplos de 4 objetos e na frente de cada indique o recurso natural que será preservado com a sua reciclagem. Eu já falei alguns, né? Então vamos falar do papel, né, gente? O papel, se eu reciclar papel, qual vai ser o recurso natural que eu vou poupar? Que eu não vou precisar usar? As árvores, né, gente? Eu vou poupar muitas árvores. Muitas árvores para isso. Se eu reciclar o plástico, se eu reciclar meu plástico, isso aqui vai ser cada um em uma linha, tá, gente? Eu vou poupar o petróleo, porque o petróleo, ele não é um recurso, ele é renovável, mas ele demora anos para ser produzido na natureza. Se eu usar muito petróleo, não vai ter mais. E sem petróleo não tem combustível, por exemplo. Então, quando eu reciclo o plástico, eu não vou precisar explorar o petróleo, né? O que mais que eu posso reciclar? E aí, o que eu vou poupar na natureza se eu reciclar?
Deixa eu ver. O vidro. Se eu reciclar o vidro, o que eu vou poupar da natureza? De onde vem o vidro? Vocês sabem? De onde vem o vidro? Vamos dar um Google. Vamos lá. De onde vem o vidro? Ele é feito do quê? O vidro. De uma mistura de matérias-primas naturais, como, por exemplo, conchas, areia, calcário. Então, eu vou estar preservando essa parte aí do vidro, né? Questão dos recursos naturais, a areia, o calcário, que é retirado do meio ambiente. Então, se eu reciclar, por exemplo, lá, o objeto, se eu reciclar as garrafa de vidro, eu vou estar poupando areia, calcário, tá? Então, 2 pontos. Areia, calcário, certo? Ok. Outro objeto que se eu reciclar aí, eu vou conseguir evitar. Qual outra? Eu já falei do plástico, do papel, do vidro. Uma coisa com metal. Por exemplo, qual objeto com metal? A latinha de refrigerante. Se eu reciclar esse objeto, eu vou evitar que se explore mais metais da natureza. E também eu vou conseguir fazer com que não tenha lixo na natureza. A mesma coisa é dos adubos, gente. Quando eu faço adubo agrotóxico, eu poluo a natureza. Por quê? Eu vou criar um monte de substâncias prejudiciais que podem parar nos rios, nos lençóis freáticos. Quando eu produzo adubo orgânico, eu vou poupar a natureza, né? Vai ser preservado os rios, os lençóis freáticos, certinho? Espero que vocês tenham entendido. Número 2. O plástico é um dos materiais mais utilizados pela sociedade. Consequentemente, é um dos maiores poluentes do meio ambiente, fazendo necessárias medidas urgentes de controle do seu uso. Quais iniciativas que ajudam a diminuir a produção ambiental provocada pelo uso de plástico? Gente, o que a gente pode fazer para não usar tanto plástico? Primeiro lugar, evite comprar produtos que venham embalados em muitas embalagens plásticas. Por quê? Aquela embalagem, você abre, pega o produto e joga ela fora. Segunda coisa, se for possível reaproveitar a embalagem de plástico, reaproveita, tá? Então, você tem um pote de sorvete em casa. Ao invés de jogar fora depois que tomar o sorvete, guarda feijão. Usa para guardar fruta picada, para guardar alguma coisa, para fazer um comedouro e um bebedouro para os animais. Terceiro ponto, quando você for no supermercado, evita pegar muita sacola plástica. Se você já tiver uma sacola própria, você pode levar a sua sacola para trazer suas compras. Ou quando não precisa de sacola, você consegue trazer alguma coisa na mão, ou colocar dentro da bolsa, da mochila, ou no carro, não pega sacola, ou pega um número menor. Isso tudo, todas essas iniciativas ajudam a combater o consumo exagerado de plástico, tá bom? E evita usar coisas descartáveis. Não compra coisa descartável, tá? Por exemplo, copo descartável, você bebe água e joga fora. Claro que nessa pandemia a gente não pode beber água no mesmo copo do outro, mas carrega a sua garrafinha d'água, né? Carrega a sua, evita muita coisa, tá bom? Então vamos lá. Você vai anotar todas essas iniciativas, certinho? 3. Marque a ação que melhor represente o aproveitamento do lixo e no caderno argumente sua escolha. Vamos lá. Qual dessas iniciativas aqui representa o aproveitamento do lixo? Reaproveitamento do lixo. É economizar água? É realizar coleta seletiva para reciclagem?
Evitar o desperdício de energia elétrica ou fazer plantio de novas mudas? Qual dessas opções representa o reaproveitamento do lixo? Economizar água é importante, mas ela não está falando sobre reaproveitar o lixo. Evitar o desperdício de energia elétrica também é importante, mas também não está reaproveitando o lixo. Também plantar novas mudas é muito importante, mas não está falando do reaproveitamento. A coleta seletiva é que faz com que o lixo seja reaproveitado. Então, lá no seu caderno que você já desenhou as lixeirinhas, você vai escrever para mim, ó. Realizar coleta seletiva para reciclagem. Por que é importante fazer isso? Aí você vai escrever. Para que a gente deve realizar coleta seletiva para reciclagem? Para a gente reaproveitar o lixo. Ao invés dele ser jogado fora, ele vai criar outros materiais e aí a gente não vai poluir a natureza. E além disso, a gente vai poupar alguns recursos, vai preservar alguns recursos. Certinho? Conseguem fazer? Então, essa é a atividade de geografia. Agora, eu vou explicar a atividade de língua portuguesa. Gente, na atividade de língua portuguesa, nós vamos estar trabalhando a questão da separação silábica e da classificação da palavra quanto ao número de sílabas. Nós já vimos sobre isso. Nós vamos ver mais um pouco. Para isso, gente, eu só vou colocar meu celular aqui no suporte, que eu vou conseguir fazer com vocês o exercício de contagem das sílabas, tá bom? Aí, vocês estão me vendo. Certinho? Então, olha só. A gente pode classificar as palavras em monossílaba, quando tem uma sílaba. Por exemplo, mar. Mar. Tem só uma sílaba, então ela é monossílaba. Eu posso classificar a palavra em dissílaba quando tem duas sílabas, como, por exemplo, sofá. Sofá. Cada vez que eu abro a minha boca, é uma sílaba. Sofá. Trissílaba, quando a palavra tem 3 sílabas, como, por exemplo, marmelo. Mar-me-lo. Mar-me-lo. 3 sílabas, certo? Então, ela é trissílaba. E polissílaba, quando ela tem 4 sílabas ou mais. Por exemplo, palhaçada. Pa-ya-sa-da. Pa-ya-sa-da. 4 sílabas. Então, ela é polissílaba, ok? Então, eu posso classificar em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, quando tem mais. Esse é o ponto-chave para a gente entender a atividade. Daí, agora, a gente vai fazer a divisão silábica, número de sílabas e classificação. A palavra violeta, ó. Vi-o-le-ta. Eu separei as sílabas aí no quadro. Quantas sílabas ela tem? 4. Se ela tem 4 sílabas, ela é polissílaba, ok? Vou fazer a sapato e boné com vocês, tá? Vamos lá, sapato, sapato, sapato. Então, você vai pegar o seu lápis e vai dividir a sílaba sapato aqui. Sapato. Viu? Sapato. Tem quantas sílabas? Tem 3 sílabas. Então, vou colocar aqui, tem 3 sílabas. Se ela tem 3 sílabas, então ela é trissílaba. Então, eu vou escrever aqui, ó. Trissílaba, ok? Ok, vou fazer agora boné. Vamos lá? Boné. Ou boné. Cada som que eu emito, cada pedaço da palavra é uma sílaba. Tem 2 sílabas, então ela é dissílaba e assim por diante. Você vai fazer toda a tabela, tá bom? Número 2 agora. Separe as sílabas e dê a classificação quanto ao número de sílabas. É a mesma coisa da tabela. Só vamos lembrar de uma coisa aqui na palavra carrossel. Quando eu tenho 2 R's e 2 S's, 2 R's e 2 S's, eles não podem ficar na mesma sílaba. Ó,
Carrossel. Tem 3 sílabas. Tá bom, então vamos lá. Então, será que eu posso escrever assim, ó? Deixa eu mudar a cor do meu pincel. Opa! Carrossel. Carrossel. Tem um L aqui que não quer ficar. Carrossel. Deixa eu tentar fazer maior aqui, gente. É bem difícil escrever com essa caneta aqui. Então, vocês me dão um desconto. Carrossel. Ah, professora, separei a sílaba carrossel. Carrossel. Aí eu vou virar pra você e falar assim, olha, está errado. Por quê? Quando eu tenho 2 R's e 2 S's na palavra, eles nunca podem ficar juntos. A gente sempre brinca e fala que eles brigam, né? Então, um tem que ficar numa sílaba e o outro tem que ficar na outra. Eles não podem ficar juntos. Então, como é que vai ficar? Quando a gente for separar carrossel, vai ficar, ó, carrossel. Agora ficou certo o carrossel. Professora, mas ficou mais estranho. Mas é assim, eles nunca podem ficar na mesma sílaba, tá bom? Eles têm que ficar separados. Por quê? É uma regra da língua portuguesa. Certinho? Carrossel tem quantas sílabas? 3. Então, ela é trissílaba. Então, na frente da separação aqui que você fez, você vai escrever trissílaba, tá bom? Chocolate, a mesma coisa. Caminhão, sombra e sol. Certinho? Número 3, nós vamos relacionar. São monossílabas. O que são monossílabas? Palavra com 4 ou mais sílabas? Palavras com uma sílaba? Sim. Então, você vai pôr o número 1 aqui, né? Que é da monossílaba, número 1. E as dissílabas? São palavras com 4 ou mais sílabas? Não. São palavras com 3 sílabas? Não. São palavras com 2 sílabas? Sim. Então, vai pôr aqui número 2. Aqui é um. Opa! Aqui é um. Aqui é 2. E assim por diante. Qual que é a 3 e a 4 agora? Né? Você vai fazer. E aqui nesse quadrado, você vai observar um montão de palavras e vai classificar. Como, por exemplo, palavra pasta. Pasta. Professora, tem 2 sílabas. Então, ela é dissílaba. Então, você vai copiar ela aqui, ó. Tá? Casa. Casa. Tem 2 sílabas. Então, ela é dissílaba. Vou copiar aqui. Casa. A palavra cadeira. Cadeira. 3 sílabas. Então, olha aqui. A palavra cão. Cão. 1 sílaba. Então, ela é monossílaba. A palavra motocicleta. Motocicleta. Tem 5. Então, ela é polissílaba. Vou copiar ela aqui. E assim por diante, você vai fazer com todas as palavras. Eu fiz com alguns exemplos. Depois, o que é que você vai fazer? Você vai pensar numa palavra polissílaba e formar uma frase, utilizando a pontuação em destaque. Uma palavra polissílaba, 4 ou mais sílabas. Elefante, tem 4 sílabas. Eu pensei na palavra elefante. Então, eu poderia escrever: o elefante é muito. O elefante é grande. Ponto final. O elefante é grande. E na de baixo? É uma pergunta, não é? É um ponto de interrogação. Não é um ponto final. Ponto final, eu falei: o elefante é grande. Ponto final. Agora é uma pergunta.
Você já viu um elefante de perto? Ponto de interrogação. Porque aí eu fiz uma pergunta. Eu pensei na palavra elefante, mas tem várias outras palavras que são polissílabas e você pode criar suas frases. As atividades de hoje são essas. Nós temos aula online, aula ao vivo, né? Síncrona, às 13h45. Eu aguardo vocês pelo link que eu vou enviar do Meet. Se ficar qualquer dúvida acerca das atividades, é só me procurar, tá? Beijo pra vocês!